Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu sei que vocês estão estranhando eu estar aqui hoje na terça-feira falando com vocês, mas essa é uma semana especial. Essa semana é aniversário do H.P. Lovecraft, um dos maiores escritores de terror do mundo. E como é um dos maiores escritores de terror, eu estaria sendo negligente se não trouxesse um pouquinho dele para vocês. Então, essa semana a gente vai ter um pouquinho mais de foco nele, tá bem? Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror especial de Lovecraft. Submundo Terror especial Lovecraft. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. H.P. Lovecraft. Nyarlathotep, o caos rastejante. Eu sou o último. Eu contarei ao vazio o que houve. Não me recordo distintamente quando começou, mas foi meses atrás. A tensão geral era horrível. A uma época de revolta política e social, juntara-se uma estranha e crescente apreensão de um medonho perigo físico. Um perigo difundido e abrangente. Um perigo tal como apenas podia ser imaginado nos mais terríveis fantasmas da noite. Recordo-me que as pessoas erravam de um lado para o outro com faces pálidas e preocupadas, e sussurravam avisos e profecias que ninguém ousava repetir ou admitir a si próprio que ouvira. Uma sensação de culpa monstruosa pairava sobre a terra, e para fora dos abismos entre as estrelas sopravam correntes gélidas que faziam os homens tremerem em lugares escuros e solitários. Existia uma alteração demoníaca na sucessão das estações. O calor de outono persistia de forma alarmante, e todos sentiam que o mundo e talvez o universo tinham passado do controle de deuses ou forças conhecidas para aquele de deuses ou forças desconhecidos. E foi então que Nyarlathotep saiu do Egito. Quem ele era, ninguém conseguia perceber, mas ele era do velho sangue nativo e parecia um faraó. Os felás ajoelharam-se quando o viram, contudo, não conseguiram dizer porquê. Ele disse que havia superado a negridão de 27 séculos e que tinha ouvido mensagens de lugares fora deste planeta. Para as terras da civilização veio Nyarlathotep, moreno, esbelto e sinistro, sempre adquirindo estranhos instrumentos de vidro e metal e combinando-os em instrumentos ainda mais estranhos. Ele falou muito das ciências, da eletricidade e da psicologia, e fez demonstrações de poder que faziam seus espectadores afastarem-se mudos, e que, contudo, faziam crescer a sua fama, até magnitudes descomedidas. As pessoas aconselhavam-se umas às outras a ir ver Nyarlathotep e estremeciam. E aonde Nyarlathotep ia, o sossego desaparecia, pois as primeiras horas da manhã eram rasgadas pelos gritos de pesadelo. Nunca antes visto, os gritos de pesadelo sido um tal problema público. Agora, os homens sábios quase desejavam que pudessem proibir o sono durante as primeiras horas da manhã, de maneira a que os guinchos da cidade pudessem perturbar menos horrivelmente a compassiva lua pálida.
enquanto brilhava em águas verdes, deslizando por baixo de pontes, e velhos campanários caindo em pedaços contra o céu doentio. Lembro-me de quando Nyarlathotep chegou à minha cidade. A grande, a velha, a terrível cidade de crimes inumeráveis. O meu amigo havia me falado dele, e da fascinação impossível e encantamento de suas revelações, e a ânsia de explorar os seus derradeiros mistérios queimou dentro de mim. O meu amigo disse que eram horríveis e impressionantes para além das minhas mais febris imaginações, e o que foi projetado numa tela no quarto escurecido profetizou coisas que ninguém, exceto Nyarlathotep, ousava profetizar. E no crepitar das suas faíscas foi levado dos homens aquilo que nunca tinha sido levado antes e que, não obstante, se revelava apenas nos olhos. E eu ouvi sugerido no estrangeiro que aqueles que conheciam Nyarlathotep contemplavam visões que os outros não vinham. Foi no outono quente que atravessei a noite com as multidões inquietas para ver Nyarlathotep. Ao longo da noite abafada, e subindo os intermináveis degraus até o quarto sufocante. E, sombreadas numa tela, vi formas encapuzadas entre ruínas, e malévolas faces amarelas espreitando por detrás de monumentos caídos. E eu vi o mundo batalhando contra a negridão, contra as ondas de destruição vindas do espaço último, rodopiando, agitando-se, lutando em redor do sol que escurecia e esfriava. Então, as faíscas dançaram assombrosamente em volta das cabeças dos espectadores, e cabelos eriçaram-se enquanto sombras mais grotescas do que eu posso contar apareceram e se agacharam sobre suas cabeças. E quando eu, que era mais frio e científico que os restantes, resmunguei um protesto trêmulo sobre embuste e eletricidade estática, Nyarlathotep mandou-nos a todos para fora, pelos degraus atordoados até as ruas de meia-noite, úmidas, quentes e desertas. Gritei em voz alta que não tinha medo, que eu nunca poderia ter medo, e outros gritaram comigo para encontrar conforto. Juramos uns aos outros que a cidade estava exatamente na mesma, e ainda viva. E quando as luzes elétricas começaram a enfraquecer, amaldiçoamos a companhia inúmeras vezes e rimos das caretas embaraçosas que fizemos. Penso que sentimos algo descer da luz verdeada, pois quando começamos a depender da sua luz, demos por nós vagueando no meio de curiosas formações involuntárias em marcha e parecíamos saber os nossos destinos, embora não ousássemos pensar neles. Numa ocasião, olhamos para o pavimento e descobrimos as pedras soltas e deslocadas pela relva, e mal uma linha de metal enferrujada a mostrar por onde os elétricos se haviam movido. E outra vez, vimos nós um elétrico solitário, sem janelas, dilapidado e quase caído de lado. Quando fitamos em redor ao horizonte, não conseguimos encontrar a terceira torre à beira do rio, e notamos que a silhueta da segunda torre estava deitada no topo. Então, dividimos-nos em colunas estreitas, cada uma das quais parecendo atraída numa direção diferente. Uma desapareceu por uma apertada viela para a esquerda, deixando só o eco de um chocante gemido. Outra marchou por uma entrada de metro obstruída por ervas daninhas abaixo, uivando com gargalhadas que eram loucas. A minha própria coluna foi sugada rumo a terreno aberto, e presentemente eu senti um frio que não era do outono quente, pois então nós caminhávamos silenciosamente pelo pântano escuro. Vimos em nosso redor a infernal cintilação lunar das neves malignas. Inexplicáveis neves sem rastro eram varridas para longe numa só direção, onde se estendia um golfo tornado ainda mais negro pelas suas paredes reluzentes. A coluna parecia mesmo muito magra à medida que caminhava ensonada e pesarosa para dentro do golfo. Eu fiquei para trás, pois a fenda negra na neve verde iluminada era assustadora, e pensei ter ouvido as reverberações de uma inquietante lamúria quando os meus companheiros desapareceram. Mas o meu poder para ficar era débil. Como se chamado por aqueles que tinham ido antes, eu,
Como que flutuei por entre as titânicas massas de neve, tremendo e amedrontado para dentro do vazio vórtice do imaginável. Formidavelmente racional ou pasmadamente delirante, só os deuses que eram podem dizer. Uma adoentada e sensível sombra contorcendo-se em mãos que não são mãos, e arrastada, rodopiando cegamente por horríveis meias noites de criação pútrida, cadáveres de mundos mortos com chagas que foram cidades, ventos sepulcrais que roçam estrelas pálidas e as fazem tremeluzir ao de leve. Para além dos mundos fantasmas, vagos de coisas monstruosas, colunas semi-vislumbradas de templos não santificados que jazem sobre pedras sem nome debaixo do espaço e se erguem alcançando estonteantes vácuos sobre as esferas de luz e escuridão. E por este revoltante cemitério do universo, o abafado enlouquecer de bater de tambores e fina e monótona lamúria de flautas blasfemas vindo de inconcebíveis e não iluminadas câmaras além do tempo. O detestável martelar e assobiar ao som dos quais dançam lenta, desajeitada e absurdamente os gigantescos e tenebrosos deuses supremos, as gárgulas cegas, mudas e imbecis, cuja alma é Nyarlathotep. Gostaram da história Seres do Submundo? H.P. Lovecraft é um dos escritores antigos, então a leitura e até mesmo ouvir é um pouco difícil, mas quando você para prestar atenção e se deixa levar pelas palavras, eu sei que você vai conseguir imaginar o mesmo que eu. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.